Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Amém? Nós vamos ler na palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Quem encontrou, amém? Quem encontrou, misericórdia. Vamos colocar de pé aí em reverência à palavra de Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também ele é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes da terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então respondo: arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu domínio sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofo, farás compartimento na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Farás da arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come,
e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. E assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Que Deus abençoe sua palavra nos nossos corações. Quero falar um pouco nessa noite, irmãos, sobre o tema sendo justo em uma geração corrompida. Sendo justo em uma geração corrompida. A época de Noé, ela, acredito, tem muita semelhança com a nossa. Tem muita semelhança com a nossa. Se Deus olhasse, não, Deus olha e contempla a nossa sociedade atual, e ela não difere muito daquela época. Ela não difere. Tanto que hoje as pessoas estão insensíveis em pelo menos refletir que há um Deus, que há um Senhor soberano, que há um Senhor sobre as nossas vidas. Naquela época também as pessoas estavam insensíveis. Só que Deus não está insensível com o que está na terra. Deus não está insensível sobre a sua criação. Deus, não ainda, Ele é Senhor. É como um pai de família que aparentemente o seu lar, por um acaso, os filhos estão rebeldes, né? A mulher já não toma mais de conta do lar como deveria, e tudo está de cabeça para baixo, mas ainda o pai é o Senhor da casa. E Deus é Senhor. E a época de Noé, ela não difere muito da nossa época. Mas diz o texto que o Senhor se arrependeu. A palavra diz, não é que Deus se arrepende do que faz. A ideia é que Deus pesou no coração de trazer justiça sobre aquilo que Ele criou, sobre a criação. Porque a terra estava totalmente corrompida, de tal forma que já não estava mais agradando diante de Deus. Mas diz que Noé achou graça diante do Senhor. Veja só, irmãos, uma geração inteira, e aí fica uma família que é justa. E aqui nós vamos um pouco pensar sobre isso, refletir sobre isso, sendo justo em uma geração corrompida. Então, quem era Noé? Noé, ele era neto de Matusalém. Né? Quem foi Matusalém? O homem que mais viveu, não é isso? Era neto de Matusalém. Noé, ele viveu, foi o terceiro homem, né, da criação de toda a humanidade. Foi o terceiro que mais viveu. Matusalém, Jared, aí vem Noé, 950 anos. E Noé achou graça de Deus, era um homem justo, diz o texto da palavra do Senhor. E para nós entendermos o que significa ser justo, ou porque na nossa concepção, hoje, como não há mais verdade absoluta, porque as pessoas não querem, né? Como a palavra de Deus é a verdade absoluta, as pessoas não querem isso. Cada um tem sua verdade. Mas para entender o que seria um homem justo, uma vez um professor explicou sobre justiça, e eu nunca esqueci disso. E é bom a gente não esquecer das coisas simples e que capita na mente para não desaprender. Ele disse, olha, o que nós entendemos por justiça? Ele disse, olha, quando um homem ou uma senhora, vamos pensar no homem, vai lá em uma costureira, e ele veste uma calça, e a calça precisa de ser ajustada, porque vamos pensar, fez uma dieta, emagreceu e, né, precisa ser ajustada. Ele vai à costureira e diz assim, ajusta essa calça. A ideia é que a costureira vai ajustar e alinhar de acordo com o seu corpo, para não ficar nenhuma brecha, nenhuma folga, nada que possa, na hora que ele vestir, o causar desconforto.
Justiça tem esse sentido de algo correto, de algo alinhado, de algo que não vai ter nenhuma brecha para causar desconforto. Então, o que é justo? Noé era justo, e justo naquela época, ou em qualquer época, era a tendência de buscar a Deus constantemente. O contrário da tendência de gostar do pecado, de se aproximar dele cada vez mais, se aproximar e se deliciar naquilo. O justo é esse, que tem a sua tendência em buscar a Deus, em depender de Deus, em confiar em Deus, em confiar na justiça de Deus. Isso tem a ver com justiça. Justiça é propriamente dita, como a palavra de Deus chama. E Noé era esse homem, era alguém que buscava a Deus, se esforçava em buscar ao Senhor. Como por exemplo Jó, né? Ela diz que Jó era um homem justo, reto, temente a Deus, desviado do mal. Buscava fazer suas orações constantemente, orar pelos seus filhos, pela sua família. Noé era considerado também um homem justo. Isso tem a ideia de justiça. Essa é a justiça. É o desejo de se inclinar para Deus. O inverso daqueles que desejam se inclinar para o mal, ou nem se importar com a justiça de Deus. No símbolo da justiça, qual é o símbolo da justiça mesmo? Espada, balança e venda. Não é isso? Espada, balança e venda, né? Espada na direita, balança na esquerda e a venda nos olhos, né? Alguém já foi ali, pelo menos deveria ser assim, né? A justiça ser assim. A gente acha que não é, porque a gente vê que não ocorre muito assim, não. Mas deveria ser assim, e é exatamente isso que deve ser. A espada, para garantir que de fato vai ocorrer a lei, cumprir a lei, seja com o favor dela, seja com o rigor dela. A espada está ali para cumprir a lei, e sem fazer, sem olhar a quem foi mal, justiça, ocorreu bem, né? O rigor da lei para essa pessoa, ocorreu tudo bem, o favor da lei para essa pessoa. Assim tem a ver a justiça. A espada é para cumprir isso. Ela tem a força, ela dá a garantia que vai ocorrer do jeito que a lei está estabelecida. A balança é para que haja equilíbrio, né? Haja equilíbrio, ou seja, nem pender para um lado e nem pender para o outro. Do jeito que a justiça está estabelecida na lei, deve ser cumprida. É para isso que os juízes eles estudam para isso e deveriam cumprir desse jeito. Tanto que se alguém receber a propina, isso é estabelecido pela palavra, ou algum favor, é exatamente por isso que um juiz não pode julgar a causa de um amigo. Não é isso? Não pode julgar a causa de que tem algum tipo de relacionamento com ele, para não ter um sentimento. A lei ela é sem sentimento. A lei ela é justa e ela é sem sentimento. Tá certo? Para cumprir do jeito que for, com rigor, com o favor. E a venda é para que haja imparcialidade, não olhar a quem fez o mal, receba a justiça, o rigor da justiça. Fez o bem, receba o favor da justiça. Isso não tem a ver com exatamente Noé achar graça diante de Deus, porque ele se inclinava para fazer o bem. E quem se inclina para fazer o bem vai fazer o quê? Vai receber os favores da justiça. E como Deus é justo, Noé recebeu o favor da justiça diante de uma geração corrompida. Então, o que fez com que Noé se destacasse como um homem justo e íntegro? Na nossa sociedade, ele teria poucos seguidores, não? Verdade. Na sociedade, na época dele lá, ele teria quantos seguidores? Talvez a família dele. Porque os outros combatiam, incentivando: tu é um louco, isso nunca vai acontecer. Só que como ele se inclinava sempre para a obediência da palavra, ele confiava mais na palavra de Deus do que as pessoas diziam. Ele sabia que havia uma justiça, havia uma promessa, havia um Senhor, e é nisso que o ser humano deve se estabelecer, é de que há um Senhor, não que os outros dizem, e nem pelo que o
Porque o que a sociedade diz hoje, olha, faz o que o teu coração quer, porque aí que está fazendo a vontade de Deus. Não é verdade. Não é verdade. Fazer o que o coração quer não estabelece que está fazendo a vontade de Deus. Mas fazer o que a palavra de Deus quer, sim, aí estabelece a palavra de Deus. Então Noé não teria seguidores, Noé teria poucos seguidores. Olha lá, ele poderia ter até as redes sociais como nós, né? Face, né? E tudo que vocês sabem. Não, tudo que eu sei, né? Que vocês não sabem. Então, mas ele não teria muitos seguidores, não. Ele teria, na verdade, ele teria muito opositor. Ele teria muito opositor. E eu digo aos irmãos, nós, se você deseja, se eu desejo nos inclinar para a graça de Deus, para fazer a justiça de Deus, não espere ter muitos favores, não, ou seguidores. Vai ter muita oposição e ferrenha, porque a palavra de Deus diz que o mundo já é maligno. O sistema já está totalmente corrompido com a mente de alguém que está viciado. As pessoas estão dizendo, meu filho, minha esposa, meu amigo, não vai para esse lugar porque vai ser caminho de morte. Mas a mente da pessoa está viciada e diz, não, mas para mim é uma vida. E é exatamente assim que o mundo está. O mundo está corrompido. O mundo está corrompido de tal forma que está combatendo ferrenhamente contra a palavra de Deus. E como então ser justo em uma geração assim? É difícil, irmãos. Se nós não estivermos apegados à palavra, à oração, à comunhão e buscar a Deus de fato, até a mente vai dizer: esse povo está correto e Deus está errado. Até os amigos próximos, leitores da Bíblia, provavelmente vão dizer: não, a gente não consegue lutar contra a maré. É verdade ou não é verdade? Nós não vamos conseguir lutar contra a maré. Mas o sistema está tudo preparado para o mal. Vocês não vão conseguir vencer. Mas há um Deus que olha, contempla e vence, que é vencedor. Há um Deus que contempla e o favor da sua justiça vai recair sobre aqueles que buscam a justiça. Buscam viver pela justiça. Então, sendo justo em uma geração corrompida. Noé também é contado entre os 3 homens mais santos da terra. Não? Ele disse: olha, se numa certa cidade o povo se inclinar para o pecado e começar a pecar contra Deus e começar a desobedecer a Deus, imitar o Senhor, nessa cidade, nem que esteja os 3 homens mais justos da terra, e Noé é contado entre eles lá em Ezequiel capítulo 14. Vou até colocar aqui. Só será salvo só eles 3. Mas essa cidade que se inclinou para o mal será destruída. Noé é contado com os 3 homens mais justos da terra. Então, como ser justo em uma geração corrompida? A exemplo de Noé, de Jó, que também é contado lá como o homem mais justo da terra. Ainda que estivesse no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, por sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. Verdade. Noé é contado como os 3 homens mais justos da terra, mais santos da terra. Então, como ser justo em uma geração corrompida? Primeiro, precisamos caminhar constantemente com Deus. Não é de vez em quando, não é só quando vem para o culto, não é só nos domingos, não é só no dia de oração, é constantemente com Deus, depender de Deus, viver para Deus, se inclinar para Deus, ter esse desejo de se inclinar para Deus. E no versículo 9 diz que Noé andava com Deus. Ele achou graça e ele andava com Deus. O que significa, irmãos, andar com Deus? Diz que Enoque também andava com Deus, né? E Deus nos trasladou para si, levou para si. Andar com Deus é manter uma vida de comunhão,
pelas dificuldades, pelas limitações, pelo próprio coração, não querer estar participando, se comprometendo, se envolvendo no reino de Deus, nós mesmos nos acostumamos, Senhor, está bom assim demais, está bom demais só alguns dias manter comunhão com o Senhor, está bom demais só alguns dias orar, está bom demais só alguns dias ler a palavra, está bom demais só alguns dias lembrar do Senhor. Mas Noé andava com Deus, ele desejava andar com Deus, em comunhão com o Senhor. Para manter uma vida justa e íntegra, é necessário se apegar ao Senhor. Em uma sociedade que não se importa com Deus e que vive deliberadamente longe de Deus, onde os destaques são, botou aí versículo 9, qual é o destaque que a sociedade dá hoje, irmãos? Né? Tem seguidores ou não? Eu já estou ficando bem com raiva já desse negócio de quando eu quero estudar alguma coisa, aí aparece aquele. Aí eu acho muito interessante que é para estudar curso, você tem que ter. Aí você clica ali, aí tem uma mensagem para você, mas clica logo para ser meu seguidor. Eu já fico com raiva, eu já diz ali, eu posso até gostar do assunto, mas já. Qual é o destaque hoje que a humanidade quer? Ter seguidores, não? Qual é o destaque? Quem é destaque no mundo hoje? Elon Musk, não? Quem é Elon Musk mesmo? Você não vê a internet, né? Tudo bem. Ela é o homem mais rico, não? Elon Musk? Não? Então, quais são os destaques? Conquistas, riquezas, famas, né? Manter uma infinidade de seguidores, porque isso também já gera riqueza, né? Já gera recursos. Já ter seguidor, já tem um salário lá pela parte da internet, que eu não sei qual é exatamente. Então, qual é o destaque? Mas para Noé, o destaque era caminhar com Deus. Qual era o destaque daquela época para as pessoas? Era não se importar com Deus, irmãos. Quando Deus disse, Noé, prepara uma arca, porque eu me arrependo de ter criado, e eu vou exterminar toda a raça humana. Se alguém por um acaso começasse a pregar isso num canto de uma rua que hoje não está sendo mais o foco de pregar no canto de alguma rua com uma caixa de som e um microfone, que Jesus vai voltar e pela consequência do pecado muita gente vai morrer. Aí o que vai acontecer? É tido como louco. Não é muito social, a sociedade não está aprovando esse. Era a época de Noé. Qual era o destaque? Era o pecado. Qual era o destaque? Era gostar do pecado. Qual era o destaque? Era não se importar com Deus. Qual era o destaque? Deus não existe. Qual é o destaque de hoje que a sociedade está levantando? É de que Deus não existe. É uma tentativa de destruir o próprio ânimo dos cristãos e dizer, Deus não existe. É mudar a Bíblia, né, para poder fazer de acordo com o gosto das pessoas, tirar alguns versículos, né, que são eternos, como toda a palavra de Deus. Então esse é o destaque, as pessoas vão se importar com Deus. E qual é o destaque de hoje? As pessoas não se importarem com Deus. Talvez se você for cristão numa casa, a sua palavra talvez em algum momento seja menos importante. De quem é a palavra mais importante numa casa? Geralmente de quem tem um recurso, não é? Geralmente de quem é intelectual, geralmente de quem tem algum tipo de fama. Mas na época de Noé, essas pessoas poderiam ter esse destaque, mas diante de Deus, quem foi destacado foi Noé. Noé, porém, era um homem que andava com Deus, achou graça diante do Senhor e disse, Noé, eu vou destruir toda a terra, comece a construir uma arca aí, porque eu vou trazer um dilúvio. E isso não foi da noite para o dia, isso não foi um ano, isso foi aproximadamente 100 anos. A
pessoa, irmãos, a pessoa bater na mesma tecla e toda a sociedade dizendo: isso não vai acontecer, Deus não vai fazer isso, ou Deus nem existe, isso é coisa da tua cabeça, e Noé batendo direto. Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai mandar um dilúvio, eu creio em Deus, Deus falou comigo. Já pensou? Toda a sociedade dizendo que não existe Deus, de que Deus não fala, de que Deus, supostamente, Ele criou o mundo, mas esqueceu do mundo, e você dizendo: não, Ele existe, Ele criou, Ele é Senhor, e Ele vai mandar o dilúvio. Já pensou pregar isso durante 100 anos? Talvez você não tenha nem ideia de quem já está desanimando. Ou 20 ou 30. Noé perseverou aproximadamente 100 anos. Alguns dizem que é 120. 100 anos pregando a palavra de Deus. Mas aí, mas não tem nenhuma igreja para me animar. Não tinha nenhuma igreja para me animar. Era só ele e ele mesmo e a família dele. Não tem uns que dizem assim: mas não tem os irmãos que vieram aqui encarar e tudo a favor, em nós estarmos em comunhão, visitarmos uns aos outros, ler a palavra, orar, tudo a favor. Mas Noé não tinha nenhuma igreja para incentivar. Tinha ele e ele mesmo e Deus. Amém? Será que você resistia dentro de uma sociedade, ou já seria abafado com a própria sociedade? Então Noé, se ele caminhava com Deus. Agora, por que essa força toda? Por que essa perseverança toda? E por que esse ânimo todo? Ele andava com Deus. Meus irmãos, isso aqui é o destaque mais importante do mundo: é andar com Deus. Amém? É andar com Deus. Então, tinha um pastor batista chamado Martin Luther King. Já ouviu falar, né? Martin Luther King, ele disse que ele tem uma frase célebre que ele diz assim: eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho. E a ideia dele lá, o sonho era de que a sociedade fosse mais justa, a sociedade fosse mais igualitária, que as pessoas não se sobrepusessem umas das outras, humilhassem uma outra, como havia nos Estados Unidos na época dele. Ele disse: eu tenho um sonho. Provavelmente o sonho de Noé também. Eu tenho um sonho, que essas pessoas se voltem para Deus. Irmãos, o nosso sonho dentro da nossa casa não pode desanimar. As pessoas podem até não estar querendo voltar para Deus, mas o sonho não pode parar. As pessoas estão blasfemando contra Deus, mas o sonho não pode parar. Não vai ser a blasfêmia dos outros, não vai ser a incredulidade dos outros que vai matar o nosso sonho de ter uma família, de ter uma sociedade justa, e não justa com relação a lançar favores para nós, mas justa no sentido das pessoas se aproximarem de Deus. É para isso que você luta. Martin Luther King disse que ele tinha um sonho, mas ele lutava para isso. E ele foi muito perseguido na época lá, por esse sonho que ele tinha. Então Noé contra a sua carne. Lá em Gálatas 5 vai dizer que a obra da carne, do 16 ao 21, qual é a obra da carne? Inimizade, utopia, prostituição, adultério, roubo, fornicação. Vai dizer que isso é a obra da carne, é o desejo do homem sem Deus. Ele se encontra naturalmente para fazer o mal, porque o coração está inclinado para o mal, para o pecado. Então Noé lutou contra isso. Noé lutou contra o desejo da sua carne, lutou contra o estilo de vida da sociedade. Ele lutou contra o estilo de vida da sociedade. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15, eu acho que esse eu gostaria de colocar. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos como um luzeiro desse mundo. Uma luz faz com que traga clareza para muitas pessoas. Então Noé lutou contra o estímulo da sociedade. A própria sociedade vai dizer para ele que era loucura ele manter aquela fidelidade, ele manter aquele sonho. Também, irmãos, quantas vezes já foi dito para nós que é loucura também? Você já ouviu isso? 1, 2,
10.000, Noé, no mínimo, 100. Se fosse uma por ano. Se fosse uma por ano, Noé manteve-se fiel. Então, por quê? Porque ele caminhava com Deus. Davi diz o seguinte no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa, voltou lá Filipenses. Filipenses diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, ou luzeiros no mundo. Olha o que ele está dizendo: para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, assim como Noé foi. O Salmo 27, 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que ele diz? Uma coisa eu pedi e a buscarei. Exatamente, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo, no seu templo. Amém? Irmãos, esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo do justo, e se inclinar para Deus, caminhar com Deus. Jesus, ao chamar os seus discípulos, ele também, a palavra de Deus que ele chamou os 12, veja só que não foi só para enviar, foi para enviar. Mas antes de enviar, Jesus chamou os 12 para estar com ele, diz o texto. Chamou os 12 discípulos para estar com ele. E ao estar com ele, ele enviou para falar da missão, da obra que estava sendo feita. Para viver, aprendeu a vida no reino, e para rejeitar o pecado e desejar viver perto de Deus. Em Tiago 4 vai dizer: olha, se aproximem de Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou seja, só há autoridade e poder para resistir o pecado e o diabo quando a pessoa está próxima de Deus. Se ela não estiver caminhando com Deus, próxima de Deus, ela não tem força. Ela não tem força de resistir, porque a própria carne vai desejar isso. O próprio coração do ser humano vai desejar isso. Primeiro, precisamos caminhar com o Senhor. Amém? Aí você pode viver 100 anos, se o Senhor permitir, e você vai continuar sendo esse homem justo, mesmo de uma geração corrompida como a nossa está. E segundo, precisamos achar graça diante do Senhor. Irmãos, o que fez Noé achar graça diante de Deus? O que achar graça? Deus deu algumas gargalhadas pela vida de Noé? É isso? Não. Lembra quando Jesus disse isso para Jesus? Quando Deus disse isso para Jesus? Lá no batismo de Jesus, quando João Batista vai batizá-lo, né? Está ali batizando, há uma voz do céu que diz o quê? Este é meu filho amado, nele eu me comprazo. Entende? Entende? É assim que Deus olha para nossas vidas quando nós nos inclinamos para Ele. Esse meu filho me dá graça no coração. Por quê? Porque ele se inclina para caminhar comigo, para viver em justiça, para viver em retidão, irrepreensível, como diz o texto. E nós não conseguiríamos viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida íntegra, se não estivermos perto de Deus. Por mais boa vontade que o homem possa ter, por mais desejo que o homem possa ter, a palavra de Deus diz lá no capítulo 6 de Gênesis: o coração do homem é mau. Por isso meu espírito não vai contender sempre com o homem. Vou desfazer de toda a carne, mas estabelecerei o meu conserto com você, Noé, porque você achou graça diante dos meus olhos. Glória a Deus. Já pensou, irmãos? Aí você pode dizer: não, só lá eu sou tão fraquinho na minha casa, só eu sou crente. Opa! Só Noé era crente naquela época, a sua família.
mas Deus estabeleceu o concerto com ele, porque ele achou graça diante de Deus. Então achar graça significa que Noé estava se inclinando para desejar fazer a vontade de Deus. Não é assim com o filho, com uma filha, não é assim com o familiar quando busca agradar o pai. Tem hora que ele até erra, mas o pai fica até constrangido de justiçá-lo, porque ele se esforçou tanto em agradar o Senhor. E na sua trajetória, como pecadores nós somos, falhamos, mas não se agrada da falha, não se agrada do pecado. É um acidente na vida daqueles que estão justos, que querem ter uma vida justa diante do Senhor e diante da sociedade. As falhas são acidentes, não é algo constante. Algo constante é uma vida de santidade, que mesmo pode ocorrer falhas, porque somos pecadores. A nossa vida não é uma vida contínua de falhas, não é uma vida contínua de pecado, mas é uma vida contínua que faz com que Deus se agrade, acha graça. A pergunta é: sou alguém que me esforço para agradar o Senhor? Sou alguém que me esforço para achar graça diante de Deus? Noé se agradou, Deus se agradou de Noé. Por quê? Porque mesmo em uma geração corrompida, Noé se levantou com uma voz profética. O que é voz profética? Deus vai destruir a terra, mas vai estabelecer uma nova geração. Uma geração que provavelmente vai amar o Senhor. Ok, a outra geração, muitos deles não amaram o Senhor, mas teve uma que é o descendente de... E sempre isso, vai amar a Deus. A de Cã não. Mas só que Deus já estabeleceu um conceito com Noé. E é dessa descendência que nós somos geração, irmãos. Amém? E o que será da sua geração futura? A sua geração futura, ela tem um concerto em você? Você tem um concerto com Deus? Deus estabeleceu um concerto com você para que a partir de você, a partir de nós, essa geração futura seja uma geração que também agrade ao Senhor? É isso que os nossos descendentes observam. Noé achou graça, ele se esforçava. É o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Ele vai dizer: eu não sou perfeito, eu ainda não sou perfeito, mas não me acostumo com isso. Eu estou aqui parafraseando. Eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e olhando para o que estão diante de mim, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele fazia? Ele não era perfeito, e aí nós olhamos para as nossas atitudes, né? Nossas ações, aquilo que fazemos, e meu Deus, eu não estou sendo justo, eu não estou sendo perfeito, eu ainda não estou achando muita graça diante do Senhor. O que fazer? Paulo vai dizer: esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante, prossigo para o alto. É para lá que Noé olhava. Noé olhava para onde? Para o dia do dilúvio. Para o dia do dilúvio. Para onde nós olhamos? Para o dia da glória. Não é isso, irmãos? Claro que na época era dilúvio, mas era a glória para a família de Noé. É claro que para aqueles que não obedecem ao Senhor, na vida do Senhor é dilúvio. Aqueles que não querem temer ao Senhor é dilúvio. Tanto que quando a arca é levantada, começa a chover, e a arca é levantada, e a água começa a cobrir todos os montes, as pessoas começaram a dizer: Noé, nós é que éramos loucos, ó Senhor.
Irmãos, e quando o nosso familiar não estiver ouvindo a palavra de Deus, não pare de falar, de viver e de falar, de viver e de falar, porque ele não está pensando bem. Na verdade, ele não está conseguindo nem pensar. Porque no dia do dilúvio, eles vão refletir e vai dizer: louco era nós. Louco era nós que não olhávamos a vida de Noé, que cria em Deus, que achava graça diante de Deus, que caminhava com Deus. Ele não era muito dinâmico, não tinha muitos seguidores, mas caminhava com Deus. Ele não tinha seguidor, mas caminhava com o Senhor. Amém? Não importa se você não tem seguidor humano, importa que você tenha discípulo. De vez em quando eu digo para um membro da nossa célula, um amigo da nossa célula, né? Você não precisa ter seguidor, nem é para ter. Vamos pensar assim: você tem que ter discípulo. Amém? Tem que ter discípulo. Então, Noé achou graça diante do Senhor, porque ele se esforçava para olhar para o dia do dilúvio. E no dia do dilúvio, a água subiu e todos os montes foram cobertos. E quando os montes foram cobertos, certamente toda a carne morreu. Do jeito que Deus falou para Noé: vai morrer todo homem, vai morrer todo réptil, vai morrer toda ave, vai morrer todos, mas com você vou estabelecer o meu conserto, porque você achou graça. Noé achou graça de você. Amém? Então, irmãos, precisamos achar graça de Deus, e achar graça nos esforçar para caminhar com Ele, esforçar para agradar a Ele, para prestar um culto, não um culto particular aos domingos, mas uma vida de culto. Uma vida de culto. Uma vida de culto. Noé, aproximadamente, demorou quanto tempo para construir a arca? A construção da arca é a construção de uma vida. É sério, irmãos? Não foi da noite para o dia que ele construiu. E ele está construindo a própria arca, a própria vida, ou a salvação. Mas ele está pregando e dizendo: olha, essa é a vida que Deus nos chamou para viver. Essa é a vida que Deus nos chamou para viver. Eu quero dizer nessa noite para você, meu irmão, meu amigo, que sempre vem ouvir a palavra de Deus. Talvez, se você ainda não está pensando assim, reflita mais um pouco, que você não está pensando bem. A palavra de Deus estabelece que há um dia que o Senhor retornará para levar a sua igreja. E ao levar a sua igreja, vai haver um critério. E o critério é serem remidos e salvos pelo sangue de Jesus. Esse é o critério. O critério da aliança com Noé era: Noé, construa a arca. E quando demorava 7 dias, olha só, demorava 7 dias para o dilúvio acontecer, Deus falou de novo com Noé. Claro que ele sempre falava, mas falou nesse 7º dia anterior: entra na arca, tu e tua família, e de cada casal, e de cada animal, um casal entra, dos limpos 7, e dos impuros, um casal. Entra na arca. Ali a história não diz como foi, a Bíblia diz que não foi, diz que eles vão vir a ti. Coloca na arca, e entra e fecha a porta. É interessante, irmãos, que quando as pessoas começam a bater, Noé vai dizer: foi o Senhor que fechou. Aleluia. O Senhor que fechou. Deus estava batendo a porta do coração do homem, dizendo: homem, não ande como você está andando agora. Sociedade, acha graça diante do Senhor. Mas fechou. E as pessoas vão bater e não havia mais chance. É interessante que quando passa o dilúvio, aí aproximadamente todo esse processo foi 1 ano de chuva, água seca, para eles saírem da arca. Aproximadamente 1 ano isso, 1 ano da água sobre a terra. E aí Deus disse: Noé, abre a arca. E aí Noé abriu a arca. Bom, milagre do Senhor. No dia, Deus não permitiu que ele abrisse. Então Noé achou graça diante de Deus. Precisamos achar graça diante de Deus.
Noé achou graça diante do Senhor. É isso que Deus disse para Jesus: este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Terceiro, precisamos buscar ter uma vida de obediência. Caminhar com o Senhor. Isso não quer dizer que você, como pecador, não vai falhar. Pode falhar. Mas isso tem que ser um acidente. Tem que ser um acidente. Não pode ser normal. Tem que ser um acidente. Porque é um acidente porque somos falhos. Só por isso. Porque na glória não terá esse acidente. Acha graça de Deus, mas Noé também desejava ser obediente. Veja só, irmãos, no processo da nossa vida, às vezes que tem a situação para fazer, para agir, para falar, para praticar, mas a palavra de Deus diz que nós temos domínio sobre o nosso espírito, ou pelo menos temos que ter. Então, quando há essa ação ou desejo para uma ação para contrária à vontade de Deus, nós precisamos ter decisão de obediência. Ah, não, é porque eu sou fraco, eu pequei. Isso é verdade. Pecamos porque somos fracos. Mas Deus dá sabedoria para nós desviarmos do mal. Deus dá sabedoria para não agirmos da forma contrária à palavra de Deus. Fazer como aquele rei, né, que foi contratar o segurança. Aí para contratar os seguranças foi o primeiro. A entrevista para o emprego era uma pergunta só: a que distância você passa do abismo? Aí o primeiro: ele passa muito próximo do abismo, ele é muito perito, né? Ele passa muito próximo do abismo, porque ele é habilidoso demais. Aí eu falei: tá bom, é dispensado. Aí o segundo: a que distância tu passa do abismo? Eu passo a meio metro, a 1 metro eu sou perito, eu sou muito bom. Ok, está dispensado. Aí o terceiro: a que distância tu passa do abismo? O mais distante possível, está contratado. Que é a decisão da nossa vida. A decisão de não haver acidente. De mesmo se estiver se reunindo com Deus, sempre o nosso coração vai estar, mesmo pecador, vai estar sempre lembrando. Sempre lembrando que temos um Deus. E que não vamos prestar conta com Ele como um carrasco, mas como um Pai que nos ama. E não quer a nossa destruição. Se Ele está dizendo não faça, é porque aquela atitude vai gerar mal. Vai ser mal e vai gerar outro mal. Se Ele está dizendo faça, é porque aquela atitude vai gerar vida. Então precisamos ter uma vida de obediência. E Noé se esforçava em viver em obediência. A justiça ou o justo luta para obedecer naquilo que acredita. 120 anos. Olha só, irmãos. O justo luta para obedecer naquilo que acredita. Ninguém não luta por aquilo que não acredita. Aquele que não acredita, ele deixa logo de mão. Mas Noé estabeleceu: eu creio e Deus me disse que vai haver um dilúvio. E se Deus disser que vai haver um dilúvio hoje, não acreditemos, porque não vai mais haver dilúvio, não é isso? E logo depois ele vai dizer: nunca mais destruirei a terra com água. É isso que nós cremos? Amém. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Então, ele se esforçava a ser obediente. Foram 120 anos aproximadamente, ou 100 anos de amor. Olha, irmãos, amor, fidelidade, compromisso, submissão, obediência. Às vezes nós achamos algumas qualidades dessas em nós e outras não. Aqui há um misto de qualidade. Eu tenho até um amor, mas eu não sou muito obediente. A vida não vai. Olha, eu não tenho muito amor não, mas eu me esforço para ser obediente. Também não dá muito certo, porque tudo aquilo envolve o reino de Deus. Porque eu sou desse jeito assim. Bom, tem que ser um misto de todas as coisas para cumprir o tipo de Deus. Então, Noé se esforçou para isso, pelo que ele acreditava. E quando veio o dilúvio, irmãos, ele já viveu
durante aproximadamente 100 anos de luta. Aí, nós talvez não duramos nem 5 anos de luta, 10 anos de luta, já estamos deixando de acreditar, já estamos deixando de confiar, já estamos deixando o amor esfriar. Eu tenho algumas qualidades, pelo menos qual? A me esforçar em ser obediente. Mas e as outras? As outras que envolvem caminhar no reino de Deus, no reino dos céus. Então não foi uma aventura construir a arca. Olha, não foi uma aventura, sabe? Daquelas de quadrinho que hoje esqueci como é que dá o nome. Aquela questão do computador, dá para fazer rapidinho uma arca. Não é uma aventura, não foi uma aventura, foi uma vida construída. A Bíblia diz, a Bíblia é um símbolo da salvação. A arca é o símbolo da salvação. A arca é como se fosse o próprio Senhor, como se fosse salvação para Noé. E se todo aquele povo se arrependesse, Deus provavelmente não desceria de novo. Provavelmente, Deus provavelmente. Então, não foi uma aventura construir a arca, mas foi a construção de uma vida alicerçada na palavra de Deus. E por que ele foi? Ele manteve uma vida de obediência, porque ele confiava na palavra do Senhor. Sabe por que às vezes a gente não é obediente? Porque não confia na palavra de Deus. Nós não confiamos totalmente. Nós confiamos em alguns versículos para nos beneficiar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Até fora de contexto, para poder tentar se beneficiar. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Fora de contexto também para tentar se beneficiar. Mas Noé acreditou na palavra de Deus como ela é. Que nós respeitamos a palavra de Deus como ela é. Glória a Deus. Irmãos, então, por isso, Noé se tornou um homem justo no meio de uma geração corrompida. Eu estava uma outra ilustração, que era a questão de caminhar com Deus, e porque Noé desejava caminhar com Deus, disse que um certo rei, no final da sua vida, né? Então ele estava tentando distribuir os seus tesouros para os seus servos. E chamou os 3 mais perto dele. E 2 eram adultos e um era adolescente, né? Era adolescente. Aí chamou todos os 3 e disse: olha, está aqui, hoje minha vida já está chegando no final e eu quero distribuir esses tesouros entre vocês. Pode entrar aqui na sala, escolha o melhor, o que vocês quiserem. Aí um correu rápido para o tesouro lá de ouro, né? E se abraçou com o tesouro e foi carregando. Esse aqui que ele quer, patrão, né? Agora não sei se era patrão, mas chefe aqui, né? Esse aqui que ele quer. O outro correu para os quadros de arte que tinha, né? Tudo valiosos. É esse aqui que ele quer. Esse aqui vai dar uma vida boa para ele. E o adolescente se agarrou na perna do rei, abraçado na perna do rei. Ele disse: não, mas você não vai escolher o que você quer. Ele disse: não, eu quero ficar com o rei. Irmãos, Noé quis ficar com o rei. É o tesouro maior. Noé desejava caminhar com o rei, com o Senhor. É esse o desejo do nosso coração, caminhar com o rei? Ou se apareceu uma barra de ouro, uma capa da babilônica, né, que Acã pegou. Então Noé andava com Deus, caminhava com Deus, se esforçava para ser obediente a Deus, e por isso permaneceu. E aqui quero destacar uma outra frase do Martin Luther King, que ele diz assim: eu não tenho medo do barulho dos maus. É o que ele diz. O que eu tenho medo é do silêncio dos bons. Sabe? Eu não tenho medo do barulho dos maus. Eu tenho medo é do silêncio dos bons. E Noé não teve medo de ser obediente. Não teve medo de confiar em Deus. Não teve medo, não importa o que a sociedade da época dizia. Irmãos, isso é muito importante para nós hoje. Tem sido muito mais fácil a sociedade levar o nosso povo para o mundo
seio da igreja. Tem sido muito mais fácil. Às vezes a gente fica assim com a cabeça assim, com os cabelos em pé, pensando em alguém que já está, né, tá chegando o período de carnaval, um movimento e o outro, e a gente tem que ficar olhando para um, para outro, para não ir para esse emaranhado de pecado e de vida, porque a vida está tão frágil que, se por um acaso permitisse passar um bloco de carnaval aqui dentro do templo, talvez muita gente vá lançar de fogo e força. Eu não estou brincando, é verdade, irmãos, sério. Então tem sido muito mais fácil a sociedade levar o povo de Deus, porque o povo de Deus não está como Noé, porque o povo de Deus não está firme, não está se abraçando nas pernas do rei, porque o povo de Deus não está desejoso de ser obediente. Aí uma vida lá, uma vida cá, uma vida lá, uma vida cá, uma vida lá, uma vida cá. Aí você nunca sabe se a pessoa está bem ou está mal, está bem ou está mal, né? Como minha avó dizia, bem ou mal, bem ou mal. Então, Martin Luther King disse isso: ele não tinha medo do barulho dos maus, mas do silêncio dos bons. Irmãos, disse que também nós devemos ser como Martin Luther King, não ter medo, mas ser alguém obediente. O que vai ser estabelecido é a palavra de Deus. Amém? E no dia do dilúvio, todo mundo ficou sabendo que Noé era alguém que andava com Deus. Era alguém que confiava que há um Deus soberano, há um Deus salvador, há um Deus que, quando repreende por bem, para que ele permaneça com vida. Quando um pai repreende um filho, ele está dizendo: meu filho, eu estou repreendendo para que você permaneça vivo pelo menos mais 10 anos, pelo menos mais 20 anos, pelo menos mais um ano. E Noé pregou durante 100 anos e as pessoas não foram obedientes. Mas no dia do dilúvio, o que o Senhor determinou será cumprido. No dia do dilúvio, o que Deus determinou será cumprido. E no dia do juízo final, o que Deus determinou será cumprido. A palavra de Deus diz que ele, todo olho verá, quando ele virá com os seus anjos e mandar os seus anjos buscar os seus. A palavra de Deus diz que todo olho verá. Como um relâmpago que vai de um lado para o outro, aparece e todo mundo vê, assim será na vida do Senhor. E aqueles que confiaram, diz: vinde bendito do meu Pai, para o rei que está preparado desde a fundação do mundo. Os que estiverem à esquerda e rejeitarem a palavra de Deus e a salvação em Cristo Jesus, e de malditos para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. E nessa noite você pode também tomar essa decisão de aceitar a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, para que não ocorra como ocorreu no dia do dilúvio, ser pego de surpresa. E não foi de surpresa, aquele povo não foi pego de surpresa. Aquele povo foi avisado muito durante no mínimo 100 anos. E você que está aqui nesta noite também provavelmente tem sido avisado muito por aqueles que lhe amam. Hoje mesmo eu vi um relato muito triste, por alguém que faleceu ontem. Um jovem que faleceu ontem. Alguém da nossa igreja foi lá e bateu na porta, bateu, mas a pessoa não saiu para atender. Quem está aqui sabe quem foi. Mas quando bateu outra pessoa, a pessoa saiu. E, infelizmente, é um relato muito triste. E hoje está sem vida. Porque não foi obediente a Deus, porque não desejou, porque não se despertou que há um Deus justo, soberano, aquele que deu a vida por nós na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado. Se nessa noite você também deseja entregar a tua vida a Jesus, você que deseja viver e ter vida eterna e deseja entregar a vida a Ele, você está tendo a oportunidade de recebê-lo como Senhor e Salvador. E se deseja, eu lhe convido a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Se você deseja, nós queremos orar por você. E com essa atitude você vai estar dizendo que recebe Jesus como teu Senhor, como teu Salvador.